comentário, né, que um dos motivos do crescimento da indústria é que a infraestrutura foi muito bem montada, né? E aqui no release tem um comentário do número de POS que cresceu bastante Certo. no mercado. Eu queria saber se a Abex não inclui nessa estatística a TEF. Não. Não inclui? Não. Por Só alguma POS. razão? Não, é porque a gente não tem alguns dados abertos de volumetria, o pessoal está até trabalhando nisso, mas tem dados que não dão, fazem com que a gente não consiga fazer uma comparação fidedigna disso aqui. Tá? É por isso. Aí a gente coloca o dado de POS, que é um dado concreto, né, de expansão dos estabelecimentos comerciais, inclusive de menor porte. É porque para entender seria interessante não se tenha tivesse dúvida, esse você tem número, toda a né? razão. Porque Esse a é um gente dado poderia que a gente... analisar também como isso está crescendo, em função verdade. até dessa questão do multibandeira, tudo Verdade. isso, o TEF ele já traz esse benefício em si, Exatamente, né? exatamente. Isso mesmo, tem razão. Tá bom. Noronha, Pois não. você falou do crescimento, você já tinha antecipado esse crescimento acima de 10% De 10%. para esse ano. Você já consegue ver como vai ser o comportamento? Porque muitos economistas, especialistas falam que estamos no começo de um momento ainda pior e que tende a aprofundar ainda mais. Podemos ter mais impacto no mercado de cartões, ter um crescimento ainda menor no ano que vem? O que você vê? Veja, depende dessa curva, foi o que eu estava falando para ele, né? Quer dizer, você tem uma correlação direta aqui entre consumo das famílias e venda no comércio, né? Então venda no comércio está correlacionado com consumo nas famílias e a gente, né, com esses dois indicadores aqui também. Então, se a venda no comércio cair mais, a tendência é de um crescimento relativo menor. Entendeu, Aline? É inevitável. Agora, não é isso que a gente está vendo hoje, pelas perspectivas aqui da equipe que tem a responsabilidade de trabalhar com isso, né? É da gente manter aí um crescimento anual de 10%, 10,1%. Tá? Agora, se houver um fenômeno, isso vale para baixo e para cima, né? Se cair a venda no comércio, o consumo nas famílias, ou se aumentar, a gente vai ter, naturalmente, a oscilação em função disso. Pois não? Eu sei que está um pouco cedo, né, talvez, para a gente aumentar de 2016 e 2017, mas levando em conta especialmente o que os dois ministros, né, da Fazenda e do Planejamento comentaram ontem, Certo. expectativa de recuperação do PIB por causa de ajuste fiscal de 2017 em diante, vocês acham que dá para subir acima aí de 10% já no próximo ano? Juliana, não consigo fazer essa previsão agora para o próximo ano, nem me arriscaria a fazê-lo sem o modelo matemático, que a gente obedece muito aqui ao pessoal. Ele diz, você não pode falar isso, ou pode falar isso, entendeu? Então, eu não me arriscaria a fazer esse prognóstico, tá? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, seja a partir de 16, 17 ou 18, né, com um crescimento maior do consumo das famílias, da venda no comércio, a gente certamente vai continuar crescendo acima de 2 dígitos, né, até atingir um patamar de mercados ainda mais maduros, com penetração superior a 40% no consumo das famílias. Tá? Então, até ir buscar um patamar desse, a gente tem perspectiva de crescimento de 15%, depende muito da venda no comércio, do consumo das famílias, entendeu? Quer dizer, com uma recuperação da economia, né, seja em que ano for, a gente vai mudar de patamar. Esse patamar de 40% significaria o quê em termos de receita, faturamento? Olha, de receita eu não consigo fazer essa inferência aqui agora, né? Mas significa a gente crescer em volumetria aqui, numa conta de chegada, 50% a mais do que a gente fez esse ano, né? Mas como você tem um crescimento natural dos números, quer dizer, aumentar proporcionalmente isso aqui significa ter um crescimento bem significativo no tempo. Hoje seria a gente aumentar de 1 trilhão para 1,5 trilhão, né? Aproximadamente. O volume transacionado disso aqui, a gente iria acima de 45% aproximadamente, né? De penetração no consumo das famílias, 1,5 trilhão, 1,6 trilhão. Você consegue imaginar um horizonte de tempo para chegar nesses 40%? Felipe, não dá para fazer esse prognóstico não, mas se a gente tiver um aumento, né? Põe na curva do consumo das famílias, de penetração no consumo das famílias aqui, vamos lá.
eu tenho na organização que eu trabalho, o pessoal faz essa avaliação, aqui é uma avaliação grosseira, né, que eu posso fazer. Se a gente estiver crescendo 1,5%, 2% ao ano, quer dizer, em 7 anos, né, a gente... Nos Estados Unidos demorou 8 anos. Então, a gente tem esse histórico de 30, 40, demorou. Porque o crescimento ele não é necessariamente na mesma proporção, mas então em 7, 8 anos a gente atinge esse patamar. Ou seja, essa é uma indústria que tem perspectiva aí para os próximos 10 anos, tá certo? Tem muito trabalho a fazer para que a gente consiga superar esse patamar de 40% de penetração no consumo das famílias, né? Ou não? A Febraban e a Abex criaram um comitê para dar sugestões ao BC para desincentivar o uso de papel moeda. O Raul comentou isso com a gente, não lembro onde. Foi naquele último evento. Acho que foi o SEAB. Aí ele falou que tinham medidas, que vocês estavam estudando. Avançou? Vocês já entregaram? Tem alguma coisa que você pode antecipar? Não, na realidade, eu acho que o trabalho talvez não seja necessariamente só desincentivar o uso, né? Mas melhorar, né, o uso, criar mais eficiência em relação a isso. Porque por onde é que passa, né? Quer dizer, você tem que tangenciar algumas coisas aqui em relação ao papel moeda. Primeiro, cuidado com lavagem de dinheiro. Isso é um cuidado que todos os países têm hoje. Então, primeiro ponto. Segundo, o custo, né, de você transportar dinheiro, né, para alimentar caixas automáticos, caixa de banco, tá certo? Então, isso é um segundo ponto. Terceiro, você tem um custo Brasil que é segurança pública, né, Aline? Então, esse tema da segurança é um tema relevante, né, para a sociedade brasileira. Então, se você conseguir efetivamente melhorar o uso, né, de meios que não sejam de pagamento físico com dinheiro, você melhora a eficiência e melhora a segurança das pessoas também. É nesse sentido que a Febraban vem trabalhando, tá certo? E a Associação de Cartões também, né, para encontrar melhores caminhos. E o outro aspecto que também a gente não pode deixar de levar em consideração é a formalização da economia, né? Tá? Porque quando você paga por meio eletrônico de pagamento, não é só cartão de crédito, cartão de débito, mas TED, DOC, né? Tá certo? Você tem a formalização daquele pagamento, tá? Diferentemente de quando você usa o dinheiro. Quer dizer, tudo isso vai ao encontro da sociedade, né? Então esse é o propósito desse trabalho que está evoluindo ainda, tem passos a dar, né? É importante, ainda não tem nada concreto para te trazer para a mesa que eu tenha participado, tem uma equipe que está participando aqui. E não é só desincentivo ao uso de dinheiro, incentivo ao uso de... Tem um outro lado, né? Incentivo ao uso de transações eletrônicas. Posso te fazer uma última pergunta? Claro. Você mencionou naquela questão da abertura do mercado, né? Da continuidade do processo de abertura, que vocês estão incentivando os participantes da BEX a adotarem o modelo de adquirência, né? O modelo de captura plena. Você consegue dar uma ideia de quando isso vai ser adotado? Assim, você tem algum horizonte de tempo para quando eles vão fazer essa migração de modelo? Olha, o que a gente pôde efetivamente fazer como associação das empresas de cartões, Felipe, foi dizer que o pessoal deveria caminhar no sentido de conversar com seus potenciais licenciados e tentar caminhar com seus modelos, tá certo? Seja ele qual for, ainda esse ano, né? Agora, cada bandeira ela tem a missão de falar da sua. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, o que eu recebi de 3 principais bandeiras aqui, tá certo? É que o modelo é um modelo full, não é um modelo van, tá certo? Mas eles respeitam as características de cada uma delas. Mas no caso dessas 3, quando elas passariam a adotar o modelo full? Eu não consigo falar por elas, tá? Mas eu te digo o seguinte, tem bandeira que já vai começar a se reunir esse ano, em outubro, com os potenciais licenciados dela para fechar contrato, tá? Em relação a esse modelo full. Então, está muito próximo de acontecer. É isso que eu posso te adiantar, né? Porque o papel aqui é dizer, o ideal é ir caminhar nesse modelo, de acordo com o pedido que foi feito pelo Banco Central, né? Usando o seu papel de indutor.
E do lado de lá tem uma resposta, estou caminhando ou não estou caminhando, em que condições, o que ele vai fazer, com quem ele vai conversar, eu não posso entrar nesse mérito, até por questões concorrenciais, né? Tá certo? Mas que a gente tem caminho, e aí eu estou te falando de 3 bandeiras, tá? E tem um esforço, né? Uma coisa é fazer a negociação, acertar os contratos. Tem todo um desenvolvimento que não é simples para ser construído. Aí tem um acordo comercial e aí depois os aspectos técnicos e operacionais, né? 3 tá? bandeiras vão começar a se reunir a partir de outubro? Não é 3 bandeiras, né? Estou falando que 3 bandeiras já disseram que vão adotar um modelo que é um modelo full, de acordo com as características delas. Tá certo? É isso aqui que eles disseram. E eu estou falando que uma delas já disse que em outubro está fazendo reuniões com os seus potenciais licenciados para fazer exatamente acordo de licenciamento, tá? Já teve bandeira anunciando aí, você tem que procurar. Pô. Não lembro, ajuda, poxa. Ah, é, mesmo. Não tava. Tá vendo? Que maldade. Só bullying. Só porque aí pra gente evitar de falar de uma e não falar da outra, tá? Aqui na associação. Fala as 4, fala as 3. A gente coloca segundo mercado, segundo fonte. Não, bom, tô falando aqui para vocês aí, depois a gente até pode falar das bandeiras, mas aqui em particular quem trouxe o anúncio foi a Elo e o Itaú com a Mastercard, né? Valeu. Tá? Agora tem outras que tem de vir, né? E virão, certamente no momento aí oportuno para mim, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Muito bom, muito obrigado então Obrigado por terem a todos. vindo uma vez mais. Estou à disposição de vocês, tá certo? Obrigado pela atenção de sempre. Né?